Muito bem, gente. Então vamos lá. Boa noite para vocês. Uma felicidade imensa estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a visão da pessoa autista, né, do autista, hoje que é comemorado, ou incentivado, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que talvez vocês já saibam, algumas pessoas aqui, né, trabalham com visão, são optometristas, mas algumas pessoas não, eu já estou vendo aqui carinhas novas, então eu quero apresentar para vocês uma maneira diferente de entender, analisar e principalmente perceber de um jeito diferente como o comportamento da pessoa que tem, né, do paciente autista, como que ele pode ter alguns comportamentos, e alguns comportamentos eles podem estar relacionados à visão, tá? Para começar, eu quero compartilhar com vocês alguns slides, e antes da gente começar, eu me apresentar, quero explicar para vocês bem certinho tudo, mas eu preciso dar um overview para quem nunca ouviu falar sobre visão, sobre alterações visuais. Então, é bem importante a gente ter essa clareza das habilidades que eu vou falar. Porque quando eu for falar de, por exemplo, acomodação, que você tenha uma noção do que é acomodação, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o meu slide com você. Só um minutinho. Muito bem. Vocês veem o meu slide? Tranquilo? Sim? Ótimo. Gente, eu gosto muito de interação, eu gosto muito de perguntas, tá? Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para levantar a mão, seja no chat, seja para abrir o microfone e falar, tá bom? Sou super acessível e eu gosto que a gente vá fazendo como uma conversa, tá? Só que não é uma palestra, não é uma aula, pura e simplesmente, é realmente uma conversa para a gente entender como as coisas funcionam, tá? Então, assim, para a gente se desenvolver, para a criança se desenvolver, a gente precisa entender que chega uma hora, basicamente, quem desenvolve os outros sistemas é o sistema motor, tá? Mas chega uma hora que a visão é que guia o sistema motor. Então, eu quero explicar para vocês o que isso tem a ver com o autismo, tá bom? Combinado? Então, vamos lá, gente. Primeiro, para começar, eu quero me apresentar. Algumas pessoas aqui já me conhecem, são meus alunos, são meus amigos, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Nubel Bergoni, eu sou optometrista e terapeuta visual. Então, eu trabalho com a visão. E eu já quero explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, porque basicamente é a minha vida. Então, eu estudo a visão, eu dou aula sobre visão, eu tenho livros sobre visão e tudo o que eu faço dentro da minha área de trabalho, dentro do meu consultório, é sobre isso, tá? Então, eu sou optometrista. O optometrista, ele é o profissional da área da saúde não médica que cuida da visão. Então, o oftalmologista cuida do olho como sentido, eu cuido da visão como, perdão, o oftalmologista cuida do olho como órgão e eu cuido da visão como sentido. Aí vocês podem me perguntar, mas não é a mesma coisa? Quando a gente entende, né, que a visão, ela é o sentido que o olho tem, então é importante que o olho esteja saudável, mas às vezes, mesmo ele estando saudável, ele pode não estar funcionando bem. Então, se você vai fazer uma cirurgia do seu joelho, quem vai fazer, né, a cirurgia ali é o ortopedista, mas quem vai recuperar a função é o fisioterapeuta. E assim a gente tem o fono e o otorrino, o psicólogo, o psiquiatra, e aí o optometrista está para o oftalmologista nesse sentido. Então, eu avalio e desenvolvo essa visão que eventualmente pode estar funcionando de maneira inadequada, tudo bem? Eu já atuo na área faz mais de 10 anos, tá?
Hoje, atualmente, eu sou mestranda pela UFPR, pela Federal aqui do Paraná, e toda a minha área de pesquisa e principal atuação são em crianças que têm dificuldades, né, e disfunções visuais. Então, tem ali déficits que podem alterar a maneira como a pessoa processa essa informação, e aí ela vai alterar também o comportamento, tá certo? Eu também tenho uma certificação é, pelo CIODEC, que é uma sociedade, né, um, um me fugiu a palavra, é uma sociedade específica de optometria do desenvolvimento, e aí eu tenho essa certificação que me garante excelência profissional em terapia visual. E aí sou professora de graduação, pós-graduação, e eu tenho um curso chamado Curso Visão Mágica, que fala sobre visão e aprendizagem, e também tem o livro Visão Mágica, que também fala sobre visão, neurodesenvolvimento e comportamento, tá bom? Depois eu posso passar mais informações também. Eu tenho aqui em Curitiba, eu atendo aqui em Curitiba, no Paraná, tem uma equipe que trabalha junto comigo, que a gente desenvolve, eu faço avaliação, e a gente tem o desenvolvimento de terapias visuais para crianças que têm dificuldade de leitura, de escrita, crianças típicas e atípicas, problemas de estrabismo, ambliopia, né, crianças que usam tampão, por exemplo. Então, eu tenho aqui esse centro que a gente faz avaliação e desenvolve essa função visual, tá bom? Então, essa é a pessoa que vos fala, e uma pessoa apaixonada pelo sistema visual. Como eu falei para vocês, eu gosto muito do que eu faço, então tudo está ligado com a visão. Eu tenho pesquisa, né? Faço pesquisa na área visual, e realmente é algo que me encanta muito, tá? Entender como que as pessoas enxergam, como que elas entendem esse, é, esse estímulo visual que entra através dos olhos, tá bom? Então, assim, gente, só para a gente combinar e vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica. Eu tirei a parte inicial dessa aula do meu curso Visão Mágica, tá? Que é o curso de processamento visual descomplicado. Então, assim, eu vou dar esse início para vocês, tá? Para quem nunca ouviu falar, não entende o que a gente está fazendo aqui. Quem já é optometrista, que está aqui, tem bastante gente que é optometrista, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu sei que vocês já sabem disso, mas é importante que todo mundo esteja ali nivelado para entender o que o que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro a gente tem que diferenciar, gente, vista e visão. Quando a gente está falando de ter uma vista boa, a gente faz uma associação com a nitidez de imagem. Então, a nitidez, quando a gente está, por exemplo, vendo embaçado, a gente fala, ai, a minha vista está embaçada, eu não estou bem na minha vista. Então, a gente está falando bastante sobre a parte de nitidez, que é super importante. A gente gosta muito de ter uma boa visão, uma boa nitidez, mas quando a gente está falando de visão, ela vai além de nítido. O ver nítido também é ter uma boa visão, mas não é só isso, ele não se reduz a só isso, tá bom? Então, a gente tem que diferenciar o que é vista de visão. Quando a gente está falando de porcentagem, a gente usa uma escala em fração, tá? E quando a gente tem lá 20 e 20, significa que a gente tem 100% de nitidez de imagem. Quando a gente passa para porcentagem, fica mais fácil da gente entender, mas aqui a gente está falando de porcentagem de nitidez de imagem, tá? E aí, quando a pessoa, por exemplo, vê 20/200, 20/300, 20/50, 20/40, tudo isso são maneiras que as pessoas que trabalham com visão explicarem e se comunicarem de que essa pessoa tem uma acuidade visual reduzida ou que ela não está tendo nitidez de imagem. Tudo bem? E aí, geralmente, você põe um óculos e a sua vista volta ao normal, e aí você acha que a sua visão está ok. Ou acontece muito também, por exemplo, quando a criança tem dificuldade de leitura e escrita, a escola pede uma avaliação visual, faz uma avaliação visual, geralmente, com muita frequência, né? Pode ser que ela não precise usar óculos, e aí a gente parte, né? Assume que não é o quê? Visão. Aí você fala, não, então, se não usa óculos, não é visual. Mas quantas pessoas vocês conhecem, que vocês trabalham, ou seu próprio filho, que tem
dificuldade de leitura e escrita e não precisa usar óculos. É bastante gente, tá? A maioria com as crianças, a maioria de crianças que têm dislexia do desenvolvimento, transtornos específicos do aprendizado, por exemplo, não usam óculos ou não usam um grau forte que justifique essa dificuldade de leitura, tá bom? Então, é bem importante a gente diferenciar a vista de visão, porque a vista está contida na visão. Ela faz parte de ter uma boa visão, certo? Então, isso é bem importante a gente diferenciar, porque nós temos várias habilidades visuais que compõem uma boa visão, tá? Entre elas, eu tenho ali a acuidade visual, que ela é super importante, ver nítido é super importante, mas a gente tem a sustentação da nitidez de imagem, a gente tem a visão em cores, a visão 3D, os movimentos oculares, a percepção visual, e aqui eu resumi, mas várias delas a gente precisa entender como que está funcionando e analisar de uma maneira adequada, tá bom? Então, gente, eu gosto de explicar todo esse processo de uma forma bem interessante. Aqui eu tenho habilidades essenciais para aprendizado. Eu não vou ficar me delongando muito tempo, tá? Me aprofundando em relação a isso, porque eu quero chegar logo ali na visão do autista, mas eu acho importante que a gente entenda, tá bom? Então, a gente tem a acuidade visual, que a gente deixa de imagem, o controle dos movimentos oculares, que a gente vai falar bastante sobre isso, a capacidade de nitidez, de manter a nitidez de imagem, que a gente chama de acomodação, a coordenação ocular, que é a binocularidade, a coordenação olho-mão, os conceitos direcionais, e isso é muito legal, porque vocês vão ver que, às vezes, tem algumas habilidades que a gente, que são visuais e a gente não sabe que ela é visual. Por exemplo, esses conceitos direcionais, direita, esquerda, saber onde que está localizado o carro depois que você estaciona ali no estacionamento do shopping, essa organização espacial, ela também é visual, tá bom? Percepção visual de formas, para diferenciar letras e objetos que são semelhantes, que são diferentes, que estão maior, menor, e memória visual, tá bom? Então, tudo isso são habilidades visuais que a gente precisa para se desenvolver e que muitas vezes a gente não se dá conta que estamos falando de visão, tá? E aí, gente, eu divido, para explicar melhor, né, sobre a parte de visual, eu divido em 3 pilares a visão. Nitidez de imagem, que todas essas habilidades, gente, é importante que a gente tenha habilidade e que ela seja sustentada. Então, essa criança tem nitidez de imagem, sim ou não? Tem. Ela sustenta essa nitidez de imagem? Opa, são coisas diferentes. Ah, ela tem movimentos dos olhos, os olhos estão se movimentando adequadamente? Sim. Ah, mas esse movimento, ele é sincronizado? Ele sustenta durante um tempão? Se ele precisar fazer uma leitura de um texto, por exemplo, ele consegue manter? Ah, então, aí já não sei. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Então, a gente tem a nitidez de imagem, a binocularidade, que são os movimentos dos olhos, os grandes e os pequenos, depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, e a percepção visual, que é o que a gente chama geralmente de processamento, mas a percepção, no fim das contas, ela é a maneira como a criança, como o adulto interpreta essa informação visual que entra através dos olhos. Tudo bem? Combinado? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Gente, 1 minuto que a minha filha está chorando. Matheus? Ah, meu marido foi lá ver. Achei que ele tinha saído, desculpa. Eventualmente, se a gente achou que ela ia estar dormindo nesse momento, ela é uma filhinha de 6 meses, mas ela não dormiu, é claro, né? Já era para ela estar dormindo faz 1 hora. Ah, hoje ela escolheu não dormir. Normal, não tem problema. Daqui a pouco, qualquer coisa, ela aparece por aqui. Tá bom? Ai, tá tudo bem, gente. Então, assim, vamos começar com o pilar do foco, que é a nitidez de imagem, tá? Que ele está composto ali pela acomodação, pela acuidade visual e pela visão em cores. E são todos esses detalhes que a gente precisa ter, tá bom? Esse aqui, gente, é a imagem de um cristalino. Esse cristalino, ele é o que faz a gente
sustentar essa nitidez para perto, tá? Então, eu tenho que ter uma boa nitidez de longe, uma boa nitidez de perto, sustentar essa nitidez, tá bom? A gente precisa ter uma flexibilidade para olhar de longe e olhar de perto. Então, por exemplo, a criança está tentando fazer a cópia do quadro. Ela olha de longe, deixa nítido. Ela olha de perto, tem que deixar nítido. Hoje mesmo, eu fiz um atendimento de uma paciente que me reportava assim: olha, eu consigo ver nítido, só que a hora que eu olho lá para o quadro, eu estou escrevendo, quando eu olho lá para o quadro de novo, ele demora voltar um pouquinho ao normal, aí eu consigo, aí eu copio, aí eu volto, daí quando eu vou copiar para perto, demora um pouquinho. Pensa que assim, ela até tem nitidez, mas é muito difícil dela sustentar essa nitidez, acaba cansando bastante. Combinado? E aí o excesso de celular e computador pode afetar esse sistema aqui, e por isso que a gente tem que ficar de olho no excesso, tá bom? A binocularidade, que é o controle, né, dos movimentos oculares aí, é importante que vocês saibam assim. Eu gosto de explicar que o nosso sistema de movimento dos olhos, assim como nós temos o nosso sistema motor grosso e nosso sistema motor fino, no sistema motor mesmo, a gente também tem isso nos olhos. Então, eu tenho movimentos grandes e tenho movimentos pequenininhos, movimentos grossos, movimentos finos. Os grossos, eu preciso movimentar meu olho de um lado para o outro, para ir até o máximo que ele consegue, né? Os finos a gente vai usar para ler, para discriminar, para ver os detalhes, tá? Então, essa coordenação entre os nossos dois olhos gera o que a gente chama de binocularidade. E a binocularidade é o que gera a visão 3D. E a visão 3D é essa percepção de espaço que a gente tem, essa noção de distância. E eu não sei quantos de vocês já foram no cinema 3D e não gostaram de estar no cinema 3D, é porque a sua binocularidade, a sua coordenação entre os dois olhos pode não estar dentro do esperado, tá? E aí, eu gosto muito dessa imagem, né, do Mike Wazowski, que ele foi no cinema e ele tá chateado porque o óculos 3D dele não funciona, mas é porque ele é um olho só. E para a gente ter binocularidade, gente, nós precisamos que os dois olhos funcionem. E aí você fala, Nubia, mas como assim pode ser que os dois olhos não funcionem e a pessoa não tem binocularidade? Se a gente pensar numa pessoa com estrabismo, por exemplo, que o olhinho ele vai, né, mais para dentro ou mais para fora, isso acontece com bastante frequência e a pessoa não tem binocularidade e aí ela não tem visão 3D, tá? Isso também acontece com pessoas que têm ambliopia, que às vezes ela nem tem estrabismo, o olhinho dela tá certo, mas só um olhinho tá ligado e ela não consegue ter essa sensação de profundidade, tá bom? Então a gente precisa também ter uma boa binocularidade para ter uma boa visão, tá bom? Aqui eu quero mostrar para vocês, gente, na avaliação do eye tracker que eu faço no meu consultório, eu uso um software e aqui eu tenho duas linhas, esse é o movimento de leitura, tá? Essas duas linhas, a linha vermelha do olho direito, a linha verde do olho esquerdo, e aí eu preciso fazer a leitura, e aí salta para a próxima linha. A criança faz a leitura e salta para a próxima linha. Mas percebe que a gente mal vê aqui que tem a linha vermelha, né? Porque os dois olhos estão tão sincronizados que não faz diferença, eles têm que se apresentar como se fosse um olho só. O que que acontece quando a gente tem essa dissociação de um olho para o outro? Em grandes linhas, quando o problema é maior no sistema motor grosso dos olhos, a gente vai ter no estrabismo manifesto, que é aquele estrabismo que você olha e você vê o olhinho desviado, tá? E em menor grau, nós vamos ter problemas nos movimentos de leitura, nos movimentos de longe e perto, mas que é muito mais difícil para a gente ver olho nu. Geralmente a gente só consegue ver se fizer uma avaliação, tá bom? Aqui eu quero explicar para vocês que fica bem fácil da gente entender. Esse daqui é uma atividade que a gente faz dentro ali da sessão de terapia visual, e vocês vão ver que tem uma bolinha branca, e em volta dessa bolinha branca tem uma bolinha maiorzinha, assim, como se fosse um fantasma, e elas têm que estar uma dentro da outra, tá?
Olha o que acontece neste caso aqui, para vocês entenderem o que é um problema de movimento dos olhos, tá? Então, aqui. Esse fantasminha é o olho do paciente, tá bom? E aqui ela tem que seguir. Essa pessoa tem que seguir essa bolinha. Esse fantasma tem que ficar em cima. Ó, aqui quase consegue. Então, da direita para a esquerda, ela vai bem. Da esquerda para a direita, não. Tá vendo que é como se ele estivesse correndo atrás da bolinha, mas ele não consegue manter dentro da bolinha. Aqui é um pouquinho melhor, ó, não é ótimo, mas é melhor. E na volta, aí já fica bem ruim. Agora lembra, nós lemos da esquerda para a direita. Então, a gente precisa lembrar que o movimento precisa ser da esquerda para a direita, tá bom? Aqui é outro movimento, é um movimento em salto. Então, a gente tem aqui a bolinha, em vez de deslizar agora, ela vai saltar. E aí eu quero lá. Quando o salto é feito da direita para a esquerda, ela quase que consegue. Quando é feito da esquerda para a direita, ela praticamente, ó, não chega bem certinho em cima, sempre fica um pouquinho para fora, tá vendo ali? Dá para entender? E forma até um rastro aqui, ó. Se vocês perceberem, esse rastro é como se o olho estivesse se arrastando mesmo. Então acaba ficando, ó, a bolinha tá lá, o olho dela tá aqui. Tem um delay, tá? Isso acaba dificultando a maneira como essa criança faz a leitura e como que ele se desenvolve na escola também, tá bom? Aqui eu tenho um artigo que ele fala sobre esses padrões oculomotores, né, de crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, e ele sugere que o teste oculomotor deve ser incluído no protocolo de crianças que têm dificuldade de leitura, tá bom? Hoje não estou falando sobre aprendizado, mas é importante que vocês saibam que faz parte. E aí nós temos os estrabismos, como eu comentei com vocês. É importante dizer que só 3% dos estrabismos são de causas musculares, que é o que a gente geralmente conhece, né? Então, ele pode ser para dentro, para fora, ou combinado ali, vertical ou combinado, mas a maioria dos estrabismos são problemas sensoriais, ou seja, eles não são problemas no músculo, eles são um problema na maneira como esse cérebro desenvolveu a sincronia, ou não desenvolveu sincronia entre os dois olhos, tá bom? Então, dentro da terapia visual, a gente tem um protocolo para desenvolver esses olhinhos e fazer com que eles juntem sem cirurgia, tá bom? Esse também não é nosso foco, mas eu preciso que vocês saibam que isso existe. E aí, o nosso terceiro pilar é o pilar da percepção visual, que a gente chama de processamento visual, mas o processamento visual também é a combinação de todas as habilidades visuais, incluindo percepção visual. Então, a gente tem o olho como via de entrada, como captor, né, dessas informações visuais. Essa informação ela é levada até o cérebro e ali a gente faz uma combinação e interpretação de tudo isso que a gente está lendo e vendo e processa, tá? Esse processamento é para dar sentido àquilo que a gente está vendo. Então, tem crianças que conseguem até identificar a palavra, identificar a letra, mas não faz sentido para ela. E aí a gente tem aí uma percepção visual inadequada, a gente tem aí uma criança que tem dificuldade de leitura escrita, por exemplo, tá bom? Nós temos também aí, né, o resultado disso é o quê? Dificuldade de escrita, dificuldade de fala, dificuldade na postura, na expressão corporal, que são maneiras da gente expressar aquilo que está entrando através da nossa visão, tá bom? E tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que esse é o modelo de processamento visual, mas eu não vou me atentar muito a isso, que é a seguinte, uma professora minha da Espanha, ela coloca aqui, a visão, ela implica em captar informação visual, processar e obter um significado dessa. Ou seja, gente, para a gente ter uma boa visão, não basta a gente enxergar nítido. A gente precisa entender, a gente precisa processar e fazer alguma coisa com essa informação visual. Porque se por um acaso essa informação entra e ela não é associada com nenhuma memória,
não é associada com nenhum tipo de som, nenhum tipo de imagem, ela vai se perder, tá bom? Então, a gente precisa elaborar, a gente precisa construir todo esse processo, tá? E aí, depois a gente integra com as informações motoras, com as informações auditivas, e aí nosso cérebro, ele vai dar uma resposta depois desse processamento, tá bom? Pode ser através da leitura, da escrita e do comportamento. Combinado? Então, para a gente ter uma boa leitura escrita, a gente precisa das habilidades visuais, das habilidades auditivas e das habilidades motoras funcionando em sincronia. Então, a gente precisa sempre investigar não só a acuidade visual, mas também como que está todas as habilidades visuais dessa pessoa, tá bom? Aqui eu tenho uma listinha, né, de informações, de sinais e sintomas óbvios, às vezes, né? Então, visão embaçada, isso é visual. Se aproxima muito do caderno, também. Mas salta a linha, se perde onde está lendo, precisa do dedo para ler, tem problemas de matemática básica, inverte as letras e números, já passou da idade aceitável para ler. Todos esses são indícios que a gente tem um problema no processamento visual e ele deve ser avaliado, tá? E aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês, essa criança, ela é uma criança que tem diagnóstico de autismo, tá? E ela chegou para mim com muitos sintomas visuais, mas o que mais chamava atenção é que ela apertava perto da região dos olhos para conseguir se concentrar, tá? E aí era muito difícil para ela conseguir entender alguma coisa. Então, você vê pela postura dela, você vê pela maneira como ela está fazendo assim com os olhos, tipo, tentando fazer com que ele funcione de alguma forma. Mas isso era muito difícil, porque o processamento visual não estava legal. E essa fofinha maravilhosa, depois de sessões de terapia visual comigo, super comunicativa, falando, expressando, tentando entender o que estava acontecendo. Então, realmente, a gente organizando a maneira como a informação visual entra, você consegue modular o comportamento, tá bom? Muito bem, gente. E aí, a gente faz terapia visual para melhorar todas essas funções, tá bom? E aí, esse é a nossa palestra, né, sobre essa introdução para vocês entenderem sobre a parte de desempenho escolar das crianças, mas não só escolar, de vida mesmo. E aí eu tenho o curso Visão Mágica, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu explico com detalhes tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Beleza? Então, assim, gente, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Para quem nunca viu ou nunca falou, nunca está aí por dentro disso, tranquilo? Alguma dúvida? Não. Qualquer dúvida me avisem, tá bom? Fechou. Agora nós vamos começar a falar de fato da visão do autista, tá bom? Então, assim, gente, para começar, o autista, ele sente muitas coisas, né? O processamento sensorial dele, a parte proprioceptiva, ela é de uma forma diferente. Sendo assim, é mais. Ele vive, ele sente mais as coisas. E não seria diferente com a visão, tá? Tem crianças que são hiper. É, tem hiperfoco, por exemplo, em coisas visuais, mas eu quero que a gente se atente, primeiro de tudo, falem para mim, falem, pode ser no chat, pode abrir o microfone. Qual que é Tem mães, por exemplo, de paciente autista aqui, ou profissionais que atendem, eu quero perguntar o seguinte: qual é um dos primeiros sinais que a gente tem, que a gente suspeita que essa pessoa, né, essa criança, tem autismo? Contem para mim. Eu gosto de interação, gente.
Interajam comigo aí. Pode falar? Vocês estão me ouvindo? Pode falar, Luana. Boa noite. Eu acho que isso é uma coisa muito particular de de cada criança, mas eu acho que uma das primeiras é não olhar nos olhos e fala e andar na ponta dos pés. Geralmente, esses são os principais, né? Geralmente esses são os principais. Isso. Então, aqui no Falando chat. como mãe de autista. Isso. E aqui a gente tá. A pessoa no chat também concorda. O olhar lateralizado da criança na hora nos olhos, o contato visual. Gente, o contato visual, né? É uma das primeiras coisas, um dos primeiros sinais de que você pode, ou melhor, de que essa criança pode ter autismo. E aí, a Luana também falou sobre andar na ponta dos pés. Até o final, eu quero explicar para vocês como que isso também pode estar relacionado com a visão. Aí você fala, Nubia, mas o que, que tem a ver andar na ponta dos pés com a visão? Não tem nada a ver. Até o final a gente vai entender como, mas também é um sinal de que o sistema visual pode estar alterado. Olhar lateralizado também, né? Coloca do ladinho assim, principalmente ali quando coisas que giram, gosta de colocar ali, aproxima, né, os objetos dos olhos. Então, a visão, ela está muito presente ali dentro dos sinais do autismo ou da hipótese, né, diagnóstica, e eu quero conversar com vocês mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, o que é autismo, todo mundo sabe, né, e é um espectro, então a gente tem vários níveis ali. Hoje, as pesquisas indicam que uma em cada 36 crianças é autista, então subiu, né, esse número. E eu sempre falo, gente, que o diagnóstico em si, eu esqueci a palavra. Diagnóstico não é sentença, né? A gente consegue melhorar muito o desenvolvimento, o comportamento das crianças, independente de qual nível de autismo ela tem. E eu sempre falo que o diagnóstico, para mim, como profissional, é importante só para eu entender como que a cabeça dessa criança funciona. Então, fica mais fácil pelas características e eu conduzir esse caso. Mas o diagnóstico não é sentença. E a gente está aqui para desenvolver, né? E isso é muito importante porque é mais fácil da gente conseguir conviver e desenvolver essas crianças. Então, a gente tem três principais áreas, né, do TEA que são comprometidas, que é a interação social, a comunicação e os comportamentos repetitivos. Geralmente, é, as crianças, né? Que, eu falo criança, gente, porque é comum. Eu trabalho muito com criança, devo com criança na cabeça, mas isso é no adulto também, né? E aí tem, de novo, vários níveis mais leves, níveis mais graves, mas a gente tem aí características nessas três áreas, tá? Eu também não vou me aprofundar nisso, porque eu quero falar mais sobre a parte visual. Então, voltamos ali para um dos primeiros, se não o primeiro, sinal do autismo é a ausência de contato visual. A criança que não olha dos seus olhos, que você chama não atende, que você mostra alguma coisa, ela não segue, né? Você fala, olha lá tal coisa, para ele não chama atenção, né? A ponto dele querer parar o que ele está fazendo e olhar. Então, como a visão está presente nesse desenvolvimento, tá bom? E aí, gente, aqui eu tenho alguns sinais visuais que tem ali no rastreio do autismo, que são bem visuais, alguns mais, outros menos, mas todos eles têm a ver com a visão, tá? Então, o contato visual é o primeiro. A criança alinha excessivamente outros objetos, né? Você consegue ali ver o padrão de alinhamento bem certinho. Tem hiperfoco em objetos específicos ou brinquedos específicos. Mantém interesse em objetos que giram,
ou objetos que têm movimento, mas principalmente que giram, né? E eles ficam ali observando isso durante muito tempo, não segue para onde a outra pessoa está olhando. Então, às vezes, né, tem aqueles experimentos que uma pessoa para, fica olhando, de repente junta um monte de gente e todo mundo está tentando entender o que está acontecendo. Geralmente, com o autista não é assim, ele não se importa muito para onde a pessoa está olhando, aquilo não gera interesse, né? Anda na ponta dos pés, então a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Movimenta os dedos ou a mão perto do rosto, né? E é bem comum também que a criança fique olhando para as mãozinhas ali por bastante tempo e olha para o nada sem um propósito aparente. Isso aqui a gente precisa cuidar bastante para não ser ausência, crise de ausência, tá? Mas isso aqui também pode ser um estrabismo divergente que a gente às vezes não percebe, porque às vezes é bem sutil, e a criança pode estar vendo o duplo e fica ali tentando entender o que está acontecendo. Então, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas isso pode acontecer. Então, quando a criança fica olhando para o nada, sem nenhum motivo aparente, a primeira coisa a gente tem que descartar crise de ausência, tá? Que é um tipo de epilepsia. Não é ausência, então a gente tem que ver se pode estar, né, desviando o olhinho ali, quando essa criança olha para o nada, porque isso pode acontecer. E geralmente a criança olha, ele faz o desvio, e quando ele volta geralmente ou fazendo estereotipia, ou às vezes até chorando, porque tem muitas vezes visão dupla, tá bom? E também a gente vai entender por quê. Combinado? Uma coisa, gente, que a criança, ou melhor, o autista, de novo, né? Criança, seja adulto ou criança, mas o autista tem sensibilidade à luz. Muita sensibilidade à luz. As pesquisas mostram que até 50% dos autistas podem ter sensibilidade à luz severa, principalmente com iluminação fluorescente. E por que essa informação é importante? Como a gente estava falando, a maneira como eles sentem, né, a informação que entra através dos olhos, ela é diferente, tanto auditiva, tátil, proprioceptiva e a visual também. Hoje não se usa mais tanto iluminação fluorescente, mas tem alguns centros, às vezes a PAI, às vezes salas que são um pouco mais antigas, que podem ter aquelas lâmpadas de tubo, sabe? Às vezes a gente acha que não existe, mas a sala do meu consultório, a última sala que eu aluguei, ela era assim ainda. E aí acabou queimando, logo que eu aluguei, e eu já estava pensando em trocar mesmo, justamente porque eu tenho muitos pacientes autistas e eu não gostaria que eles tivessem uma sensação, que eu já vou explicar para vocês qual é, de estar ali incomodados na minha sala de espera, tá bom? Então, algumas estereotipias, elas podem aumentar quando o autista está exposto à luz com iluminação fluorescente, tá? Por quê, gente? Essas luzes, elas acabam emitindo uma frequência de onda de luz e a pessoa acaba vendo como se fosse tudo cortado. Sabe quando a gente vai tirar uma foto do computador ou às vezes de um outro celular e aparece bandas, né? Aparecem faixas pretas ou às vezes de outra cor, mas geralmente são pretas, porque você está tirando foto de uma tela. Já viram isso? Como se você visse assim cortado. Sim? Então, é como se eles vissem dessa forma, tá? Por quê? Porque a maneira como eles interpretam a luz, ela é diferente. Então, eles colocaram ali que o comportamento, né, o comportamento repetitivo
dessas crianças, eles aumentavam quando a luz era incandescente, tá? Então, precisa cuidar com o tipo de luz que você coloca no quarto da sua criança, com os centros, né? Os centros precisam ter isso também. Isso é importante porque são pessoas que são hipersensíveis à iluminação, tá bom? Então, de preferência, colocar ali não uma luz fluorescente, né? Mas de preferência, eu posso até mandar depois ali o artigo, e o artigo curtinho, bem tranquilo de entender, que essas luzes de tubo, elas não são adequadas, tá? É importante também, vocês já devem ter visto, que tem algumas crianças que nem sempre têm autismo, mas elas são bem sensíveis a alguns tipos de comprimentos de onda, e elas podem ter crises epiléticas devido a isso, devido a determinados comprimentos de onda. Então, também tem que cuidar, porque o excesso, por exemplo, de luz azul, ele pode também mudar o comportamento. E onde é que a gente tem excesso de luz azul, né? No celular, no excesso de computador. E quando a gente fala de comportamento em pessoas autistas, a gente tem que cuidar, porque a luz, gente, ela modula o nosso comportamento. É através da luz que a gente produz os hormônios de sono, de regulação de sono, para a gente dormir, para a gente acordar. E se o autista sente muitas coisas, ele é muito mais sensível a esses excessos de luz. Então, a gente precisa cuidar, porque o comportamento da criança pode mudar quando você dá ali para ele, por exemplo, um celular sem controle, né? Ou um celular perto da hora de dormir, porque realmente faz bastante diferença na maneira como ele interpreta essa informação visual. Beleza? Já tinha ouvido falar sobre isso? Da fotofobia, talvez sim. Dessa forma, talvez não. Ok. Outra coisa que no autista ele é processado de maneira diferente, né, da parte visual, é o processamento e a organização visoespacial e a integração visual-motora, tá? Não é incomum que autistas tenham, eu falo paciente, gente, porque eu trabalho com pacientes autistas, paciente com diagnóstico autista, daí eu falo ou criança ou paciente, mas pessoas autistas, né, têm com muita frequência hiper ou hipo, principalmente hipotonia. E a maneira como a visão guia, como eu falei para vocês, a maneira como a visão guia esse sistema motor acaba sendo influenciado de maneira inadequada. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando com vocês. Estou falando, que eu falo muito, e quero tomar água. O meu campo visual está aqui, os meus olhos vão rastrear o meu campo visual em busca de onde está a minha água. Então, eu olho para o celular, não é uma água, olho para o batom, não é uma água, olho para a luz, não é uma água, o computador, nada disso vai matar minha sede, até que eu ache a garrafa, achei a garrafa. O meu olho vai calcular, é um copo, uma garrafa, uma caneca, ou o que que é? Ah, eu vejo que é uma garrafa. Essa garrafa tem alça ou não? É uma garrafa que você vai pegar assim ou que você vai pegar assim. Ó, tá vendo que a pinça é diferente? Aqui eu não tenho alça, aqui eu tenho alça. Essa daqui tá vazia, então não vai matar minha sede. Essa daqui eu não sei, mas possivelmente ela vai estar aqui. Ela vai estar cheia, porque, né, eu naturalmente lembro que eu enchi. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar o meu braço para pegar? Não, ela está aqui pertinho, é só eu esticar a minha mão que eu consigo pegar. Ela está cheia, ela está pesada, ela é de porcelana, ela é de metal. Você vai tomar no canudo, ou você vai tomar no bico, ou você vai tomar na beirada do... O que que você vai fazer? Quem vai te dar essa informação é a visão. Então, aqui, eu sei que eu vou tomar
eu achei, né, uma garrafa, a garrafa que eu escolhi, eu vou tomar no canudo, ela é de metal, eu vou pegar pela alça, ela está cheia porque eu enchi, e eu não preciso me esticar, meu corpo não precisa ir para frente, meu braço não precisa esticar. O cálculo da distância, os olhos vêm fazer primeiro, e só então eu pego a garrafa. Mas todo o cálculo da distância, do tamanho, da pinça, quem fez e mandou para o meu cérebro foi a minha visão, tá? E daí eu tomei água e matei minha sede. Então, essa organização espacial, essa distância entre o objeto, onde está, onde eu estou e onde está o objeto, tudo isso precisa realmente ser processado de uma maneira adequada. E para isso, a pessoa tem que saber onde ela está no espaço. Ela precisa saber onde ela está localizada no espaço. E pessoas autistas, às vezes, não têm muito essa noção. E aí, às vezes, vocês falam, gente, mas como assim, Núbia? Como assim não sabe onde está no espaço? Eu vou dar um exemplo. Eu recebi um menino que, na época, ele tinha 12 anos. E quando ele chegou, ele ainda não tinha diagnóstico de autismo. Depois, sim. Depois ele teve. Mas uma coisa que, conversando com a mãe, conversando com a psicóloga, elas ficaram surpresas e daí compartilharam comigo porque foi muito importante, é que ela falou assim para mim, Núbia, um dos protocolos que eu uso, a gente pergunta para a criança onde ela está. E eu perguntei para ele, onde está o fulano? Vamos supor, onde está o João? O que que a criança deveria responder? É porque ela perguntou, quem é o João, né? E aí ele deveria responder o quê? Eu sou o João. E aí, o que ele respondeu, na verdade, foi, ele apontou para a cadeira, daí a psicóloga falou assim, esse é o João? Daí ele falou, esse é o João. Então, veja bem, se na cabecinha dele o João era a cadeira, não era ele o espaço, como que os olhos poderiam ajudar o sistema motor a pegar, por exemplo, a caneca, sendo que, na perspectiva dele, os olhos dele não estavam onde ele está, e sim onde estava a cadeira. Entende o que eu quero dizer? Eu sei que é um pouco confuso às vezes. Dá para entender? Ótimo. Então, veja, se na cabecinha dele ele estava na posição da cadeira, como que estavam os movimentos dos olhos, que são eles que ajudam nesse processo de cálculo? Estavam bem ruins. Então, o cálculo da distância, o cálculo da maneira como ele processa a imagem estava bem ruim, gente. Tá? E aí, eles não conseguem entender, muitas vezes, essa organização espacial que tem as coisas, essa distância que tem as coisas. Então, como eles não conseguem entender, apesar de tentar, isso pode piorar o, as estereotipias, tá? Então, a criança tenta, ela não consegue, isso acaba gerando uma frustração, acaba gerando uma estereotipia, e aí você tem uma piora, porque às vezes a criança está tentando te falar uma coisa que ele não conseguiu entender e acaba compensando de maneira motora, tá? Lembra, quando a criança se desenvolve, por exemplo, eu tenho uma bebezinha de 6 meses. Agora, a visão já começa a guiar o sistema motor, mas quando ela era pequenininha, menorzinha, o sistema motor, ele era reflexo, mas era ele que estava desenvolvendo as outras habilidades. Chega uma hora, chega uma idade que é 100% a visão que tem que guiar o sistema motor, tá? Na criança autista, isso ocorre e se desenvolve de uma maneira diferente. Por isso que eles têm tantos comportamentos e maneiras de se regular com o sistema motor quando falha um outro sistema sensorial. E aí, por exemplo, tem um estímulo auditivo muito grande, ele pode acabar tendo o quê? Uma estereotipia. Ah,
eu tenho ali um problema visoespacial. O que a criança faz? Fica na ponta dos pés para tentar ter uma perspectiva diferente e aí sim tentar, de repente, entender essa organização espacial de uma perspectiva diferente. Dá para entender? Às vezes eu não sei se eu estou sendo clara, se dá para entender, aí vocês vão me falando. Se não der falando, não entendi, eu explico de novo, tá? Mas basicamente quando a criança tem uma dificuldade nesse processamento espacial, eles tentam compensar de alguma forma. Isso geralmente vem com um comportamento motor. Pode ser a estereotipia, como pode ser andar na ponta dos pés. E aí, essa informação aqui, ela é bem importante, ó. Os sintomas exibidos por indivíduos com autismo incluem andar na ponta dos pés, bater ou sacudir os dedos perto do rosto, e eles foram explicados como compensações para habilidades visoespaciais deficientes. Eles estão buscando informação sensorial adicionais para dizer onde é que eles estão no espaço, porque eles não conseguem entender onde eles estão, tá? Uma outra coisa que no autista está desintegrado, não foi bem desenvolvido, é a integração visual central periférica. Então, assim, gente, na nossa visão, a gente tem a visão central, que é onde a gente tem a nossa acuidade visual, onde eu vejo detalhes, cores, aquilo que a gente conversou agora no começo, tá? E aí a gente tem a nossa visão periférica, que, se você está olhando, por exemplo, para mim agora, preste atenção no meu rosto. Mesmo você olhando, seus olhos direcionados para mim, você consegue ver coisas que tem na lateral. Sim ou não? Sim, sim. Então, isso é o que a gente precisa para ter integração visual central e periférica, tá? Por quê? Eu preciso desses dois estímulos trabalhando juntos, porque se você anula a sua visão central, você não consegue prestar atenção nos detalhes. Se você anula a sua visão periférica, você não tem mobilidade. A sua mobilidade acaba ficando inadequada, tá bom? Então, essas duas precisam trabalhar em conjunto, combinado? Agora, o que acontece no autista? Eles acabam focando muito na visão central e eles ignoram os estímulos periféricos, tudo bem? Por isso, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas opa, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Aqui, agora deu. O que acontece? O autista, ele acaba tendo hiperfoco, por exemplo, em ventiladores, em rodas de bicicleta, em relógio, enfim, coisas que rodam, isso é bem comum, né? Eles ficam tão focados ali que toda a parte periférica deles, isso que eu acabei de explicar para vocês, que vocês estão olhando para mim, mas vocês estão vendo nas laterais, eles acabam perdendo, tá? E daí acaba também perdendo as informações importantes que tem na visão periférica. Para crianças que são verbais e que fazem leitura, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade de velocidade de leitura porque eles bloqueiam o campo periférico e você não tem ali uma leitura legal, tá? Dá para entender? Um outro sintoma que também é associado é esse olhar lateralizado, tá? Ele vira a cabeça enquanto tenta olhar para o lado, tá bom? Isso é chamado de visão lateral e também está associado a um problema de integração interhemisférica. E isso, gente, quando eles olham, né, pelo canto do olho, assim, também é um indício de que a visão periférica não está funcionando adequadamente. Porque a gente tem alguns movimentos dos olhos e um deles é um movimento que dissocia a cabeça dos olhos. Então, quando a gente começa a ler, a gente está lendo um livro, que a criança está ali nos 6, 7 anos, a gente precisa do corpo e da cabeça lendo para conseguir não se perder, né? Além de ser labado e lento, a gente vai com o corpo.
Conforme vai passando o tempo, a gente perde isso, a gente consegue movimentar só os olhos sem precisar da cabeça e do corpo. A criança, o autista, ele às vezes não consegue desmembrar isso, ele não consegue fazer essa dissociação da cabeça com os olhos. E aí ele precisa utilizar de alguma forma para olhar, fazer esse movimento dos olhos, e ele aprendeu que os olhos vão para o lado, então a cabeça também vai. E aí tem esse olhar lateralizado, tá bom? Isso também pode ser uma compensação de alterações binoculares, que é justamente a sincronia entre os dois olhos, tá bom? Então, veja como esses comportamentos, que às vezes a gente não associa com a visão, são super, super visuais, tá bom? E aí, quando a gente vai fazer uma triagem, né, nós, optometristas, profissionais que trabalham com visão, a gente consegue perceber se essa criança tem interesse pelos olhos a partir dos 3 meses. A partir dos 3 meses de vida, eu espero que a criança já busque o olho e a boca. Eu já espero que ele tenha interesse de, quando você está de frente, olhar para você nos olhos e na boca. A gente tem que cuidar bastante, gente, porque com o excesso de celular dos adultos, a gente esquece de olhar para o bebê, a gente esquece de olhar nos olhos da criança, olhar de frente para a criança, isso é bem importante, tá? Então, quem tem criança pequena precisa lembrar de olhar nos olhos, dar oportunidade para ele olhar nos seus olhos, não só de lado, né? Então, a criança vem falar, você olha para. Não, de frente, sem o celular, isso é bem importante. Isso aqui é um estudo que foi feito, tá? Que é um padrão de rastreamento visual de figuras sociais e não sociais em crianças de 2 a 6 anos com desenvolvimento típico. Então, neste caso aqui, eram crianças típicas, não tinham diagnóstico de neurodivergentes, e algumas conclusões desse estudo foram chegaram a 3 conclusões, e uma delas é que as crianças, independente da idade ou sexo, passaram mais tempo observando os olhos em comparação com a boca, né, com bocas, o que complementa os dados que já indicam essa tendência em bebês. Então, você espera que o bebezinho tenha preferência em olhar no seu olho, tá? Ah, mas na boca também. Sim, na boca também, mas é mais no olho. Não importa o gênero, não importa ali a idade, ele precisa fixar nos seus olhos, tá? Se isso não acontece, um alerta, né, acende dentro da gente, e aí a gente também precisa pensar que quando vamos fazer uma avaliação visual, também conseguimos já perceber se esse bebê, ele tem interesse de olhar para os olhos do que a gente está mostrando, tá bom? A gente tem, dentro da avaliação visual, alguns testes de acuidade visual. Olhar preferencial, por exemplo, e tem algumas raquetes, e essas raquetes, às vezes, têm olhinhos e boca. Aí está uma oportunidade maravilhosa para a gente já perceber se essa criança tem a tendência de olhar para os olhos, para a boca, ou se não chama atenção o rosto. E a gente está falando, gente, de rosto, tudo que parece. Tem 2 olhos e uma boca, a criança vai ter a tendência de olhar para isso, tá bom? Então, a partir dos 3 meses, a gente já precisa que a criança, fato visual, que ele já tem interesse de olhar ali para os olhos, olhar para a boca, mas principalmente para os olhos. Se não tiver isso, precisa ficar atento, porque pode ser um autismo. Combinado? Muito bem. E aí, o tempo de contato visual direto nos olhos está diminuindo em crianças com autismo, e eles olham mais para a boca ou não olham para o rosto, tá bom? Quanto menor o tempo de fixação nos olhos, maior a incapacidade social, ou seja, mais fácil dessa criança não querer estar junto com outras crianças, de se isolar ou de não ter interesse mesmo de estar no meio de pessoas, tá bom? Isso é importante, gente, porque isso também tem a ver com comunicação.
né? Então, é importante que a gente saiba também. E aí, eu quero apresentar para vocês... antes da gente ir para o próximo. Outros sintomas visuais importantes, tá? Então, a gente tem fotossensibilidade, que é bem importante nesses pacientes, hipohipersensibilidade, processamento da percepção da cor e diferenças de processamento de estímulos centrais e periféricos, eles podem estar alterados. Essa informação é bastante importante. Aproximadamente 44% da população autista tem erros refrativos importantes. Então, meus amores, é muito importante levar a criança para uma avaliação visual. Aí, vocês falam para mim assim, Núbia, mas eu tenho, o meu filho, ele é autista não verbal. Como é que eu vou fazer uma avaliação visual? Tem como fazer, tá bom? No meu consultório eu faço, se vocês precisarem, eu estou à disposição. A gente consegue ver, sim, se a criança tem ou não grau, mesmo quando ela não fala, tá? E eu também faço uma avaliação do eye tracker, que é um rastreio, eu já vou mostrar para vocês, ele é um rastreio dos movimentos dos olhos, e eu consigo saber se os olhos estão alinhados, se não, se ele tem interesse ou não, se ele consegue começar o movimento, ou se ele não consegue começar o movimento, se é mais fácil ele seguir um objeto de interesse, né, por exemplo, um vídeo, ou se é melhor e mais confortável para ele quando ele começa o movimento, tá? Então, é bem importante, seja verbal ou não verbal, fazer uma avaliação. Gente, 44% é quase metade, é muita gente, tá? E aqui a gente está falando de erros refrativos importantes, tipo 1 grau ou mais, tá bom? Estrabismo também é bem comum nessa população. Cerca de 20% dos autistas têm estrabismo, tá? Sendo mais comum do tipo divergente, ou seja, para fora, e maior de longe do que de perto. Então, os olhinhos acabam indo para fora, só que é muito sutil e a gente não percebe. E agora eu volto lá no começo, quando a gente estava conversando de os olhinhos desviam, ele está olhando para longe. Os olhinhos desviam, a criança para tentar entender, olha para o nada, e aí os olhinhos às vezes fazem uns movimentinhos assim que a gente quase não percebe, mas ele está vendo duplo. E quando ele retorna, né, sai dessa visão perdida, ele pode apresentar estereotipia, ou chora, ou grita, porque não entende a informação visual, e aí, de alguma forma, ele tenta compensar, não consegue, e daí acaba descompensando ali. Tudo bem? Dá para entender? Lembra, olhar perdido pode ser ausência, precisa passar pelo neuro para ter certeza que não é. Não é ausência, pode ser estrabismo, não é necessariamente, mas pode. O estrabismo em autistas é mais comum para fora e maior de longe do que de perto. Então, às vezes é difícil da gente ver, porque quando você está olhando de frente para ele pertinho assim, você fala, gente, mas eu não vejo estrabismo. Só que aparece quando ele está assistindo um desenho, quando ele está andando no carro, quando ele está no parquinho, e aí você não está olhando às vezes de frente para ele. Entende o que eu quero dizer? E aí é bem importante que a gente saiba que isso existe, tá bom? Agora sim, quero apresentar para vocês um estudo que foi feito. É um estudo muito interessante, tá? Que foi feito por um brasileiro nos Estados Unidos. Ele desenvolveu um software onde ele consegue fazer o diagnóstico precoce de crianças com hipótese diagnóstica, né, de autismo, porque, assim, agora é mais comum, mas antes demorava muito para você ter a certeza se essa criança tinha ou não. O que ele fez, tá? Através do eye tracker, ele colocou crianças para assistirem vídeos de 1 minuto. E na tela tinha 2 telas, era dividida em 2 telas. Imagens sociais, que eles chamam, que são crianças se movimentando e se brincando.
pulando corda, pulando no pula-pula, dançando, correndo, que geralmente as crianças se interessam. E do outro lado, né, logo do lado da tela, imagens sem forma. Aquelas, quem é mais antigo, quando a gente escutava música no computador, que ele ficava com aquelas imagens psicodélicas que não tinham sentido nenhum, é esse tipo de imagem que colocava, tá? Então, foram crianças de 14 a 42 meses, então 14 meses é bem novinho, né? 1 ano, 2 meses, crianças que estão começando a falar, ou se tem suspeita de autismo, nem falam ainda, e aí fizeram uma comparação. Então, pegaram um grupo de crianças típicas, outro grupo com crianças já com diagnóstico de TEA, e outro com crianças no atraso do desenvolvimento. Colocar imagens geométricas e imagens sociais, que a gente chama, né, que são essas crianças se movimentando, durante 1 minuto. Qual que foi, isso mesmo, que é tipo caleidoscópio. Qual que foi o resultado? Mais que 69% do tempo, olhando para padrões geométricos, a classificação da criança como sendo autista era de 100%. 100%, gente. 1 minuto, olhando para uma tela, o eye tracker fazia o rastreamento ocular da onde que tinha o objeto ali de interesse, né? Qual das duas ele ficava fixando mais, e depois, se desse quase 60, vamos colocar ali 70% do tempo olhando em padrões geométricos, com certeza essa criança teria o diagnóstico de autismo, tá? E depois tem a continuação desse estudo, que eles comparam com irmãos, é bem interessante, tá, gente? Então, como que é o diagnóstico precoce que é feito do autismo? Através dos olhos, através das fixações. E daí, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Opa! O que que eles estavam vendo? As fixações, tá? A gente consegue ver esse tipo de informação através do eye tracker. E aí, eles colocaram aqui, ó, crianças típicas, tá? Sempre olhando aqui para a área, perdão, das imagens sociais, mais nos olhos, na boca e praticamente nada aqui nas imagens aleatórias, tá? Aqui eram com transtorno de desenvolvimento, que aí às vezes elas fixavam ali, mas basicamente também era aqui nas imagens sociais, um pouco mais da boca, um pouco mais em outras áreas, mas ainda era aqui na área social. Crianças com autismo, mais de 70% do tempo olhando para as imagens não sociais, tá? Para as imagens de padrões aleatórios aqui. E aí, quando eles olhavam para os padrões sociais, eles não olhavam para os olhos, eles olhavam para a boca, tá? Que era o que a gente estava conversando ali. Então, a preferência de crianças típicas sempre são olhos, e, em segundo lugar, boca, mas mais olhos. E crianças com autismo, crianças com diagnóstico de autismo, não têm a preferência de padrões sociais, e quando eles olham mais a região da boca, tá bom? É muito legal esse artigo aqui. E aí eu quero explicar para vocês como é que eu faço aqui no meu consultório e como que eu ajudo essas crianças, tá? Então, a gente tem alguns tipos de movimentos que a gente faz o rastreio ocular através do programa de software aqui, e aí é um padrão infravermelho, a gente coloca a criança na frente de uma tela, embaixo tem uma barrinha, e essa barrinha vai colocando onde essa criança vai movimentando os olhos. Basicamente é isso, é bem fácil, indolor, bem tranquilo, não tem nada no rosto da criança, é bem tranquilo mesmo. E aí a gente tem duas linhas, a linha vermelha é o olho direito, a linha verde é o olho esquerdo, e cada um dos movimentos, né, se ela está seguindo uma bola, é um tipo de movimento. Se ela está fazendo um padrão de leitura, é outro movimento. Tudo isso
a gente consegue rastrear, tá? Então, aqui é o antes e o depois, de 6 meses, tá? De um paciente com autismo nível 1 de suporte. Esse era o movimento de leitura dele, era um movimento bem ruim, bem preciso, tá? E os movimentos de leitura é feito através dos movimentos sacádicos, que eles formam como se fosse um chapeuzinho. E aqui esse padrão ele é completamente fora do esperado, tá? Depois de 6 meses, vocês percebem que a gente tem um padrão bem melhor, quase um chapeuzinho aqui. Aqui tá um pouquinho melhor, mas tá maior. Então, a gente tem umas análises que acaba fazendo, mas, meu Deus, é muito diferente, porque o padrão realmente muda muito, tá? Aqui eu tenho um outro tipo. Lembra que a gente falou sobre a fixação, agora há pouco ali no estudo? Então, a fixação dessa pessoa, ela precisa ser como se fosse uma linha. Aqui tá quase, ó. Vocês conseguem ver no cursor? Cadê? Aqui, ó. Aqui tá quase uma linha. Mas aqui definitivamente não está uma linha, né? Os olhinhos estão separados aqui, olha. Então, o olho direito está no vermelho, o olho esquerdo está aqui. Como que a criança vai interpretar alguma coisa se os olhos estão separados? É muito difícil. E aqui ficou bem melhor. E é através da fixação que a gente obtém o significado dos textos, tá? E aqui, um antes e depois do padrão de movimento de segmento, que a gente chama, que é justamente esse movimento de seguir um objeto. Crianças que enjoam quando estão andando de carro, crianças que têm dificuldade com o movimento, geralmente falha nesse movimento de segmento. E aqui eu tenho um antes bem ruim e um depois bem bonito, bem padrão. Tá bom? Combinado? Gente, alguma dúvida até agora? Eu tô quase acabando, tá bom? Quase acabando. Mas eu quero saber se vocês têm algum tipo de dúvida. Ou não, tá tudo certo. Por um acaso, deixa eu ver se ela entrou. Por um acaso, a Joilda está por aqui? Não. Deixa eu ver aqui se ela tá na live. Eu queria muito que ela falasse com vocês. Acho que ela não tá, né? Acho que ela não tá, mas não tem problema. Então, depois vocês vão conhecer a Joilda. Eu tenho um presente. Para você que ficou comigo nessa live, eu quero que vocês recebam o meu presente. Produção, vocês podem mandar lá para mim no presente, por favor? Eu vou colocar no chat aqui para o pessoal. Eu tenho um presente para vocês. Na verdade, eu tenho vários presentes, tá? O primeiro presente é para vocês baixarem mesmo, tá? Vocês podem baixar e imprimir, para vocês sempre terem aí à mão um resuminho do que a gente falou aqui na live. Minha produção, vocês estão aí? Ou eu faço por aqui? Peraí. Peraí. Ah, tá. Eu acho que enviaram lá no grupo. Todo mundo aqui tá no grupo? Lá no nosso grupo? Sim? Então a gente acabou de enviar lá para vocês. Eu deixei um resuminho para vocês baixarem, tá? Imprimirem se quiserem, para vocês terem tudo isso que a gente falou de maneira rápida ali na mão, tá bom? E aí tem mais uma coisa. Como eu falei para vocês, eu tenho o curso Visão Mágica, que eu apresentei para vocês ali no começo, né? E eu acabei de reabrir mais uma turma aqui do curso Visão Mágica. E para vocês que estão na live, ele vai entrar com
quase 50%. Eu não posso falar que é 50%, porque é 48%. 48% de desconto, tá bom? Eu vou deixar aqui o link não, o cupom de desconto para vocês. Porque, Núbia, eu tenho um filho que tem autismo, mas ele também tem dificuldade de aprendizagem. Eu vou deixar para vocês um cupom de desconto, vai ficar aí até por alguns dias, para vocês terem essa oportunidade de estar fazendo o curso com desconto, tá bom? Porém, todavia, entretanto, tem mais uma coisa. E daí eu quero já comentar com vocês um spoiler, tá? Ó, a Ruana já fez o meu curso. Ela adorou. Inclusive, ela fez 2 vezes, né, Ruana? Pela segunda vez. Gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Quem comprar o curso Visão Mágica até amanhã, então eu vou dar, veja, vocês estão ganhando um presente, que é de graça, tá, gente? Presente você pode baixar lá de graça. Então, vocês têm presente. O curso Visão Mágica está com quase 50% de desconto. E deixa eu colocar aqui o cupom é LiveTea, tá? LiveTea, assim. Então, deixa eu ver se eles colocaram aqui o... Não. Coloca para mim aquilo, o link do curso Visão Mágica, por favor. Eu acho que eu tenho aqui também, peraí. Cadê? Aqui, curso Visão Mágica. E daí, gente, vocês colocam o cupom de desconto ali. Quem comprar entre hoje e amanhã, com desconto, vai ganhar o curso de autismo que eu vou lançar em junho. Anote, junho teremos mais um lançamento de um curso só sobre autismo. É tudo que a gente falou aqui, só que de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais específica, que a gente vai lançar em junho, tá? Então, ó, vocês podem baixar lá é um marca-página com um resuminho que a gente tem aqui dessa live. E aí, aqui está o link do curso Visão Mágica, tá? O curso Visão Mágica é um curso sobre visão, aprendizagem e desenvolvimento. Então, toda aquela primeira parte que a gente conversou, eu falo bem aprofundado para vocês. E aí, quem comprar até amanhã ganha o curso que eu vou lançar ainda em junho. É importante que vocês saibam que o curso não está disponível agora, porque naturalmente a gente ainda está organizando, mas como a gente está no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu gostaria de presentear vocês com isso. Combinado? Depois dessa data, volta o valor original, que é praticamente o dobro disso, e aí, sem choro, sem vela, não tem o que fazer, tá bom? Beleza? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu super estou à disposição, tá? Sou super acessível. Se você tem profissional, terapeuta, eu tenho uma situação, eu tenho um paciente assim, eu tenho, enfim, pode entrar em contato comigo, eu posso te ajudar, tá? Se você tem vontade de aprender mais sobre visão, aprendizagem, neurodesenvolvimento, tem o meu curso Visão Mágica, né, que é o curso de processamento visual descomplicado, que ali a gente explica todo o passo a passo que a gente faz aqui no meu consultório, com todos os protocolos. E já fica o spoiler de que junho nós temos lançamento do curso de autismo, especificamente visão e autismo, para que vocês tenham aí uma ferramenta que eu estou desenvolvendo, que eu não posso contar, tá bom? Posso contar, não posso, não posso. Eu quero que seja surpresa para vocês, tá bom? Combinado? Gente, alguma dúvida?
Tranquilo? Se não temos dúvidas, eu vou encerrar, mas não deixem de baixar o mapa mental, tá bom? Gostaram? Ai, Má, que bom que você gostou. Que bom que vocês ficaram comigo até agora, gente. Eu fico muito feliz de estar com vocês, de vocês estarem prestigiando aqui. Eu espero ter ajudado a entender um pouco melhor, a ter mais clareza. Ô, Andressa, que saudade, meu amor. Eu amo também vocês. Estou com saudade, tá? Espírito Santo, preciso. Edna, pupila maravilhosa, sempre está aqui comigo. Eu estou muito feliz, gente. Alguma dúvida? Acesso Visão Mágica por um ano, Má. Um ano você pode assistir quantas vezes você quiser, como eu falei. A Ruana fez do outro lançamento que a gente teve, e ela fez uma vez e já fez de novo. A gente estava conversando esses dias e ela já fez de novo. Dá para ter uma boa base, tá? É, do que é o processamento visual, as habilidades, como que desenvolve. Eu dou dicas, é bem legal, tá bom? Dai, que bom que você está aqui. Certo, gente? Fechado? Fechado? Ó o coraçãozinho. Ó o coraçãozinho. Boa noite, então, gente. Obrigada por estarem comigo até agora. Nos falamos, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, me avisem. Convidem mais gente para estar ali. A gente vai falar bastante coisa e vou colocar bastante conteúdo para vocês no grupo, nosso grupo completamente gratuito, tá bom? E a gente se fala. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Fiquem bem. Boa noite, gente. Só até amanhã, hein? Não esquece. Nosso cupom. Beijo. Beijo, Dai.